Irmãos, eu quero convidar os irmãos a ler a Bíblia comigo, Romanos capítulo de número 2, versículo 1 até um versículo de número 11, um texto um pouco longo. A versão da Bíblia que eu tenho aqui comigo aqui é Almeida Revista e Atualizada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a me acompanhar nesta noite. Nos diz assim: portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejais, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra as práticas que praticam tais coisas. Vou ler de novo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Pode tomar os vossos assentos. Meus irmãos, esse texto a qual nós acabamos de ler aqui no livro de Romanos, ele nos traz uma advertência à igreja. E naquele tempo, quando a palavra do Senhor nos fala ali, primeiro a judeus e depois a gregos, quando se diz gregos, ele se diz a todas as demais nações, povos, tribos e reinos, porque nós servimos um Deus que, sem acepção de pessoa, Ele estendeu a oportunidade de salvação a todos nós, a todos aqueles que andavam em densas trevas e ouviram a boa nova de salvação de Jesus Cristo, através do nome de Jesus Cristo, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Porém, a salvação, ela se estende a toda a humanidade. A única diferença que se há é em aceitar a salvação oferecida por Jesus Cristo. Esse texto aqui, ele nos fala muito, irmãos, sobre algo que é muito real, que anda lado a lado.
de cada um de nós. E com muitas vezes nós julgamos, criticamos, apedrejamos algumas atitudes, alguns comportamentos, e logo em seguida nos vemos praticando os mesmos atos ou até pior. E a palavra do Senhor nos diz que nós amontoamos para nós um maior julgamento, porque nós estamos olhando debaixo de um julgamento, criticando alguma pessoa dentro de uma situação, que quando nós não estamos na frente daquela pessoa ou com mais ninguém próximo, nós praticamos as mesmas coisas, ou deveras até pior. É uma vergonha que muito abertamente criticamos A, criticamos B, criticamos C, criticamos F, e às vezes nós viramos as nossas costas e acabamos praticando as mesmas coisas que outrora, há minutos atrás, nós acabamos condenando. Falando, olha, mas quem é para estar fazendo isso? Não pode. Não se faz assim, e levamos a pessoa em julgamento e viramos as costas e estamos praticando as mesmas coisas. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos trazendo um grande julgamento sobre as nossas vidas. O versículo de número 6 nos diz assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E ali os versículos 7, 8, 9 e 10. Versículo 7 e o versículo de número 10 nos diz assim, eu vou ler esses dois versículos. Para aqueles que andam segundo a retidão da palavra do Senhor, que anda segundo os preceitos e ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou, nos diz assim, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então nós vemos aqui o foco desses dois versículos, a pessoa que pratica o bem. A pessoa que pratica o bem, eu sempre falo, fazei o bem sem olhar a quem. Quando nós temos a oportunidade de fazer o bem, independente a quem quer que seja, seja novo, seja velho, seja um jovem, uma adolescente, uma criança, um ancião, uma pessoa da nossa nacionalidade ou um estrangeiro, uma pessoa do nosso convívio ou não, a oportunidade de fazer o bem testifica que nós somos filhos de Deus, que nós o amamos. Então, uma das coisas que esse texto muito nos enfatiza é o que? A prática do bem. E como que nós podemos praticar o bem? Tendo um coração voltado ao Senhor Jesus Cristo. Uma vida voltada a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Seja no serviço a qual cada um de nós desempenhamos. Seja na limpeza de uma casa, seja na limpeza de uma fábrica, de uma empresa, seja num refeitório, seja trabalhando no escritório, seja trabalhando de motorista, de gari, de coletor de material reciclável, tudo que nós fizermos, procurarmos fazer o bem e o melhor, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Procurarmos fazer o bem, irmãos, procurarmos
que a nossa vida seja um reflexo da imagem do nosso Deus. Que nós mudamos de posicionamento, aonde às vezes falamos com certa entusiasmo, né, e autoridade, algumas palavras que às vezes nós não deveríamos falar. Eu sou assim mesmo. Mas aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo e busca uma vida de santificação, uma vida de transformação do velho homem interior, corruptível, para o novo homem que nasce a partir de Cristo Jesus, segundo a fé, ele já não busca mais os seus próprios prazeres, seus próprios interesses, porque o homem natural, ele busca para si a vanglória, ele busca para si tudo aquilo que vai lhe trazer benefício próprios. Ele olha só para si, não olha para aqueles que estão à sua volta, né, meu irmão? Só consegue ver ele próprio acima de todos. E aqueles que nasceram em Cristo Jesus, eles já vivem uma vida não segundo os seus próprios interesses, mas uma vida voltada a glorificar e a exaltar ao Senhor Jesus, seja no seu dia a dia, tudo aquilo que vai fazer tem por objetivo honrar, glorificar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Hoje eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa me falou algo que, de certa maneira, me deixou muito preocupado com a igreja de uma maneira geral, sobre a acepção de pessoas. E nesse texto, no final ele fala assim, porque para Deus não há acepção de pessoa. Não há grego, nem judeu, nem rico, nem pobre, nem alto, nem baixo. Para Deus não há deficiência, para Deus não há barreira, para Deus não há obstáculo. Aonde tiver um ser humano, o Senhor estende a sua mão de amor, a sua mão de misericórdia, e está disposto a resgatar, a salvar, a transformar a vida de todo aquele que o aceitar como único e suficiente Salvador. E como que nós podemos, irmãos, testificar a cada dia e a fazer o bem, a prática do bem? Porque aqueles que praticam o mal, aqueles que não vivem uma vida segundo os preceitos bíblicos, conhecedores de Deus, amigos de Deus, que andam com Deus, que conversam com Deus. Logo, os versículos de número 8 e o 9 fazerão parte da vida de cada uma dessas pessoas. A palavra do Senhor nos fala assim: mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, a toda a humanidade, sem acepção. O Senhor, no dia da sua visitação, trará a juízo. A igreja, como que nós estamos nos posicionando? E uma das coisas que me chama a atenção é, logo, o versículo 11, de todos os que nós lemos aqui, fala que Deus não faz acepção
de pessoas, que todos vão passar por uma vistoria, vai ter o tempo da visitação do Senhor. Não vai ter com o homem se desculpar ao Senhor, falar o porquê fez aquilo, ou porquê fez isso, ou deixou de fazer. Não tem desculpa. E dentro desse critério de acepção de pessoas, nós vivemos numa sociedade que fala-se muito sobre a inclusão social. Nas empresas, nas escolas, na sociedade, de uma maneira geral, sobre todos aqueles que, aos olhos da sociedade atual, são vistos como uma pessoa com alguma limitação ou alguma deficiência que a impede de fazer alguma coisa. Mas quando a igreja, ela faz esse tipo de acepção, a acepção de pessoas, ela não inclui pessoas, ela não aceita, ela não agrega, ela não corresponde à expectativa daqueles que procuram a Cristo, sendo a igreja o representante de Cristo sobre a face da terra. Como que nós podemos andar, viver e mudar essa realidade do ponto de vista social, profissional e pessoal? Uma igreja que não pratica a inclusão. Às vezes tem pessoas que chegam na igreja e se sentem avulso. Assim como tem pessoas que chegam em algum ambiente, seja corporativo, seja numa escola, numa universidade, e ele se sente ali avulso, não é acolhido pelos demais, não é receptível, não é recebido. Ele fica ali num canto sozinho, ninguém vai ao encontro, lhe dá boas-vindas, fala como é bom você estar aqui, procura conhecer aquela pessoa. De certa maneira, tem sim igrejas que vivem também este problema, que afeta o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua maturidade espiritual, porque não consegue incluir pessoas, não consegue aceitar pessoas da maneira a qual elas são. E o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, ele fala: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então a igreja, ela tem que seguir o exemplo deixado do Senhor Jesus de inclusão, de aceitação. Então eu quero nesta noite deixar esse conselho da palavra do Senhor Jesus a toda a igreja, independente de ministério, independente de distrito, independente de localização, que nós, como uma igreja resgatada, lavada, redimida no sangue de Jesus Cristo, que nós sejamos uma igreja, irmãos, que aceita, que recebe pessoas, que entram pelas portas procurando socorro, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, uma palavra de cura. E esta pessoa, ao chegar no ambiente religioso, ela vai encontrar com você, jovem, irmão, irmã, músico, pastor, obreiro,
porteiro, zelador, técnico de som. A pessoa, quando vai a uma igreja, você é a primeira pessoa que vai ter a oportunidade de testificar de Jesus Cristo. Então eu quero convidar a você a rever um pouquinho seus conceitos, que às vezes nós criamos e concebemos pré-julgamentos. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós julgamos aquela pessoa sem ao menos conhecer ela, sem ao menos cumprimentar, ouvir a sua voz, saber das suas necessidades, das suas dificuldades, dos seus anseios. Nós fazemos acepção. Nós às vezes deixamos do lado e a pessoa está ali clamando, pedindo um socorro, pedindo: fala comigo, me acolhe, me ajuda, ora pela minha família, ora por mim, me faz uma visita. Então eu, nesta noite, quero, junto com a igreja, noiva do Senhor Jesus Cristo, pararmos um pouquinho e olharmos para a palavra de Deus e para nós mesmos e vermos se nós não estamos fazendo a acepção de pessoas. A pior coisa que pode acontecer com um ser humano, o sentimento mais pesado, que traz a maior carga emocional sobre uma pessoa, é o desprezo, e a pessoa sentir-se desprezada aonde ela está, aonde ela se julga importante, aonde ela se julga valorizada, parte daquele ambiente, seja numa empresa, no meio corporativo, você se sente mal. Seja dentro de um ambiente religioso, dentro de uma igreja, uma instituição religiosa, aonde você chega, seja na casa de um parente, seja num jantar, seja numa festa, aonde você chega, e você não é bem recebido, aonde você chega e você vê pessoas olhando para ti com maus olhos, e você se percebe estando no lugar aonde parece que você não é bem-vindo. Eu já passei por isso. É uma das piores sensações que você pode passar. Você estar num ambiente e esse ambiente não te aceitar ali. Imagine você numa empresa e ter um grupo de pessoas, de funcionários, colaboradores, naquele local conversando, almoçando, tomando café, e você chega, você não é acolhido num grupo, você não é aceito. Você chega, parece que você chega naquele ambiente onde que tinha alegria, estava todo mundo dando risada, conversando, você chega para a conversa, um inventa uma desculpa, vai para cá, outro vai para lá, e a hora que você vê, você se encontra sozinho, ou numa roda muda, onde ninguém fala nada. Imagine você numa igreja, no meio de um grupo de jovens, no meio de um grupo de irmãs, no meio de um grupo de irmãos, no meio de um grupo de obreiros, aonde você chega não há receptividade a você. Você chega para a conversa, para a alegria, cada um procura ir para um canto, e a hora que você se vê, você está sozinho. Eu quero dizer a você nesta noite, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e você que
sem perceber, tem praticado a acepção de pessoa inconscientemente, ou até conscientemente, seja no teu ambiente corporativo, seja no teu ambiente religioso, entre aqueles que parecem que fazem mais parte da tua tribo do que os demais, eu quero te dizer, à luz da palavra de Deus, para Deus não há acepção de pessoa. Para Deus, nenhum é mais importante do que o outro. Para Deus, Jesus Cristo veio e morreu por amor a todos. E a igreja, como testemunha viva e santa do Senhor Jesus Cristo, deixada nessa terra para testificar do amor do Senhor Jesus, se pratica a acepção de pessoas, está despregando tudo aquilo que a palavra do Senhor Jesus e tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, nesta noite, eu quero te convidar a ter um encontro com Cristo, a aceitar Jesus Cristo novamente, pedir perdão, pedir perdão, misericórdia do Senhor. E a partir desta nova caminhada, que você como filho de Deus, filha de Deus, dispenseiro das boas novas de salvação, apregoador do evangelho da salvação, aonde você chegar, cumprimenta todos com um sorriso no rosto e fala: Jesus te ama. Seja num velório, seja num casamento, seja numa reunião, seja comprar o pão, seja vender o pão, seja no tomar o café, no refeitório da empresa, seja falando com quem lá encontrar-te no caminho, em o nome de Jesus, não faça acepção de pessoa. Estenda suas mãos. Se importa com aqueles que estão próximos e até distante de ti. Se você é um cristão, não perca a oportunidade de cumprimentar ao maior número de irmãos que você puder. Não tenha medo de atravessar de um canto da igreja para o outro canto, só para dizer ao irmão que congrega contigo: eu te amo, Jesus te ama, e nós vamos morar no céu. Você que trabalha numa empresa e testifica de Jesus, não tenha medo de passar do seu setor e ir lá no outro setor e cumprimentar e falar que Jesus te ama. Seja para um outro cristão ou um não cristão, cumprimenta. Não deixe passar a oportunidade de testificar que Jesus Cristo é na sua vida e que não há acepção de pessoa. Às vezes você possa até olhar e falar: mas aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa não foi com a minha cara. Irmão, no mundo a qual nós vivemos sem Cristo, é um mundo a qual está cada um querendo sobressair sobre o outro e, se possível, derrubar. Mas aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que tem o seu nome escrito no livro da vida, não estão se importando
não faz, não tem importância o pré-julgamento do mundo, porque nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Esperamos no Senhor a nossa morada, o nosso descanso das nossas almas. E em o nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, né, irmã Maria? Testifica do Senhor com toda a sua vida, com toda a sua alma, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Quero convidar nossos irmãos a nós nos colocarmos em pé. Quero convidar aqui, aleluia, os irmãos a ficarem em pé novamente e fazermos a Deus esta oração, encerrando o nosso culto de oração de quinta-feira. E permitindo Deus, na próxima quinta-feira vamos estar juntos aqui. Aleluia, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo em oração e testificando do teu amor e ouvindo a sua palavra falando aos nossos corações. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Senhor, obrigado por esta noite, pela oportunidade de nós termos deslocado dos nossos lares para estarmos juntos aqui, orando, buscando a Tua presença em uma oração congregacional abençoadíssima, ó Pai. Te louvamos pela vida de cada irmão, Senhor, cada irmã. Ah, Deus, que se fez presente nesta noite, ó Pai, que esta palavra, Senhor, que nós compartilhamos, simples, singela, Senhor, que ela venha produzir um efeito, que venha, ó Pai, nos conduzirmos mais e mais à Tua presença, e que o Teu nome venha a ser mais e mais glorificado, e que venha a produzir arrependimento e salvação, através do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, conduza-nos, orienta-nos, aleluia, nesta caminhada, ao testificar do amor do Senhor Jesus, a bendizer o Teu santo e glorioso nome, ó Deus, que vive para todos sempre. Nos leve em paz aos nossos lares, Senhor, nos livra dos perigos, das ciladas, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Você pode estender as suas mãos, meus irmãos? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja aqui nesta noite reunida. Amém. Amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus.